Muito bem, então, linguagem de programação Ladder, nós vimos na aula de ontem o princípio básico de como é que eu consigo trabalhar com o Ladder, como é que ele é executado, como é que eu trabalho especificamente montando um Ladder, né? Então, hoje a gente quer mostrar para vocês essa parte que diz respeito às instruções. Então, vamos começar pela mais simples delas, né? A instrução chamada de instrução contato normal aberto, instrução NA, instrução examine if closed, ou então também chamada de chique, instrução examine all. E lá no nosso LED sim, vocês vão ver que ela se chama contato normalmente aberto, né? Um contato normalmente aberto. Tem tudo a ver com essa nomenclatura aqui. Ótimo. Então, simbologia. A simbologia genérica é essa que está aqui, né? Que eu estou mostrando para vocês aqui. Vamos ativar aqui a minha ferramenta que possibilita mostrar para vocês de uma forma melhor. Está aqui, então, a simbologia genérica, né? O símbolo é esse símbolo que a gente utiliza, sempre acompanhado de um endereço, né? Esse endereço, como a gente já sabe, mas não custa nada relembrar, é o endereço da nossa memória imagem, né? Da nossa memória imagem. Esse endereço quase sempre ele é dividido em dois pedaços. Um pedaço que diz respeito ao byte da informação e o outro pedaço que diz respeito qual é o bit daquele byte, né? O bit daquele byte. No Keylogix, ele tem a mesma forma de simbologia, e no LEDSIM, a gente vai ver também que é muito parecido com esse daqui, né? Com essa simbologia aqui que nós adotamos, tá? Então, simbologia é isso aí. Agora, falando da instrução propriamente dito. Então, a gente sempre vai utilizar essa instrução quando a presença do sinal, qual sinal? O sinal que eu estou endereçando aqui, o sinal que eu estou referenciando aqui. Sempre que esse sinal estiver presente, ou seja, estiver ativo, estiver energizado, estiver no nível lógico 1, né? Sempre que esse sinal que eu estou endereçando aqui estiver no nível 1, nível alto, ativado, eu utilizo essa instrução. E eu sempre utilizo essa instrução para quê? Nós vimos lá nas nossas aulas, às quintas-feiras, eu uso esse sinal para ativar uma saída, para energizar uma saída, para ligar uma saída, tá? Então, isso é importantíssimo para a gente lembrar de como é que eu utilizo essa instrução, né? Que pode ser chamada de qualquer nome aqui. Aí fica a critério de cada um de vocês, tá? Volto de novo a dizer aquilo que eu disse lá atrás, nas nossas aulas lá, o nome não me preocupa é que vocês saibam a utilização, saibam como utilizar. Então, quando o CLP encontra essa instrução, o estado desse bit aqui, porque afinal de contas nós estamos trabalhando com um bit, uma informação única, né? Então, o estado desse bit, ele é examinado, ele é verificado, né? Para uma condição energizada, para uma condição verdadeira. Ou seja, se ele tiver efetivamente ativado, ou seja, tiver energizado, é esse o estado que me interessa, que eu vou examinar. Por isso que aqui tem essa informação, examinado para uma condição verdadeira ou energizada, ou ainda no nível lógico alto, nível lógico 1. Né? Excelente.
Se o estado for verdadeiro ou energizado, significa que essa instrução vai permitir aquilo que nós vimos na aula passada também, na aula de ontem, que é a nossa continuidade lógica. Então, se esse bit tiver em 1, significa que eu vou ter a continuidade lógica, ou seja, vou deixar passar uma energia por aqui, vou deixar passar aqui aquela nossa corrente elétrica virtual, né? Ótimo. Isso quando esse bit tiver em 1, quando tiver na condição verdadeiro, né? Condição em 1. E se eventualmente esse bit não estiver em 1, estiver na condição 0, né? Nível lógico baixo, ou seja, o meu sinal não está ativado, o meu sinal não está energizado. Ora, neste caso, eu não terei aqui a continuidade lógica, né? Não terei essa continuidade lógica. E quando eu não tenho a continuidade lógica, a gente diz que essa instrução ela se torna ou ela permanece falsa, né? Ela é falsa. Por que falsa? É falsa porque eu estou examinando o endereço para uma condição 1, porém ele não está em 1, está em 0. Então a gente diz que essa instrução é falsa. Muito bem, que é o que está escrito aqui nesse pedaço do nosso slide aí, né? Só para sinalizar um pouco melhor, é o que está escrito aqui, né? Muito bem. Tá. Bom, esse endereço, ele pode ser, esse endereço, né, que a gente está se referindo, ele pode estar representando uma entrada externa, como a gente já está mais acostumado com isso, uma saída externa, ou seja, eu posso ter aqui o endereço de uma saída também sem problema, ou posso ter aquilo que se chama de uma saída interna, né? Uma bobina interna, que nós vamos ver lá no LED-SIM, que no caso desse programa, o LED-SIM, ele se chama flag, né? O flag. Lá no nosso LED-SIM, essa tal saída interna, ou bobina interna, bobina auxiliar, é conhecida, é chamada de flag. Tá? Flag. Com isso, então, a gente tem aí a nossa primeira instrução, a instrução contato lógico normal aberto, ou só contato normal aberto, ou qualquer um desses nomes aí. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida a respeito dessa instrução? Sem dúvidas, muito bem. Vamos para o nosso próximo slide. O nosso próximo slide, então, fala da instrução contato lógico normal fechado, né? Contato lógico normal fechado. Aqui, ó, os vários nomes que essa instrução pode ter, né? Esses nomes podem ser qualquer um desses que estão assinalados aqui sem nenhum problema. Lá no nosso LED-SIM, ela é conhecida simplesmente por contato lógico normal fechado, né? Contato normal fechado. Contato normal fechado. É um NF, tá? É o NF. E quando eu uso essa instrução? Eu uso essa instrução quando me interessa a ausência do sinal, né? A ausência do sinal. Um sinal ausente significa ser um sinal desenergizado, né? Um sinal de nível lógico 0. Então, quando eu tenho um sinal de nível lógico 0, e esse nível 0 é importante, é necessário para ativar uma saída, então eu utilizo essa instrução, a instrução contato lógico normal fechado, né? Já passamos um pouco direto, mas não custa nada mostrar aqui a nossa simbologia, né? A simbologia que a gente vai utilizar nos nossos diagramas LEDER, né? A simbologia dessa instrução, ela é característica
de uma informação de um contato elétrico normal fechado, de acordo com a norma americana, né? Então, é simbologia. Sempre lembrando que toda simbologia, quando se refere ao diagrama Leder, precisa ter um endereço, né? Então, eu tenho um endereço lá da nossa memória e imagem, né? Se eu estiver trabalhando com uma entrada, é a memória e imagem da entrada. Se eu estiver trabalhando com uma saída, memória e imagem da saída. Se eu estiver trabalhando com um flag, é também da memória e imagem. Tá? Vocês vão ver logo mais quando a gente estiver trabalhando com o LED-Sim. Mais uma vez, lá no LED-Sim, a minha simbologia ela é bastante, melhor dizendo, meu endereçamento é bastante parecido com esse, ou seja, eu utilizo uma informação que diz respeito ao byte, né? Ou seja, o número de bits que eu tenho referente às minhas entradas ou às minhas saídas lá no CLP, e depois eu vou e verifico claramente qual é o bit que eu estou me referindo. Também, essa instrução, ela é uma instrução de uma informação única, informação de um bit, né? Informação de um bit. Simbologia lá no nosso Keylogix, e do LED-Sim, como eu disse agora há pouco, ela é bastante semelhante a essa daqui. Tá? Ótimo. Programei essa instrução, aí comecei a rodar o programa. O que acontece? Quando o controlador, o CLP, encontra essa instrução, já vimos que a ação imediata dele é verificar, examinar o estado em que se encontra esse bit que eu estou endereçando aqui, né? O bit cujo endereço está aqui. Endereço colocado aqui como referência na instrução. Tá, se esse endereço está desativado, desenergizado, desligado, significa que eu tenho o quê? Eu tenho uma condição verdadeira, né? Verdadeira. Se essa condição é verdadeira, significa que eu vou ter uma continuidade lógica aqui, né? Ou seja, o meu fluxo de energia vai passar por aqui. Isto é, em poucas palavras, se esse sinal estiver em zero, ou seja, o dispositivo estiver desativado, ou seja, não ativado, significa que eu vou ter uma continuidade, eu vou ter energia passando por aqui. Tá? Ótimo. E se não, por acaso, se essa informação não tiver no nível lógico zero, ou seja, se o meu dispositivo lá no campo não estiver desativado, estiver sim na condição energizado. Se ele estiver energizado, significa que por aqui eu não vou ter continuidade lógica, tá? Não terei continuidade lógica. Aí a gente diz que essa instrução se tornou falsa, né? Quando o bit estiver em 1 e eu não tenho continuidade lógica, significa que essa instrução é falsa, né? Então, ela vai ser só verdadeira quando o meu sinal estiver em 0, né? Quando o meu sinal estiver em 0, significa que essa instrução é verdadeira. Da mesma forma, esse endereço, como a gente já salientou nessa apresentação e na anterior, ele pode ser de uma entrada externa, de uma saída externa ou de uma saída interna. De novo, lá no caso do LED-Sim, essa saída interna é conhecida como flag, né? O flag. Alguma pergunta, alguma dúvida com relação a essa instrução? Nenhuma pergunta? Vamos em frente. Ótimo. A terceira instrução, então, é a instrução que diz respeito à minha saída, né?
Então tá aí, ó, instrução energizar bobina ou energizar saída, né? Energizar bobina ou energizar saída, ou também conhecida como output coil, né? Instrução de saída, especificamente de saída. Simbologia, né? Simbologia, que a gente vai adotar no ladder como um todo, né? Sempre, não se esqueçam, acompanhado de um endereço, né? Endereço esse agora exclusivamente das minhas saídas, né? Exclusivamente das minhas saídas. Então, se ela é uma bobina de saída, um output coil, então eu vou ter instruções endereçadas como saídas, né? Essa instrução é programada para controlar tanto uma saída externa quanto uma bobina interna. Claro, quando eu estou trabalhando com uma bobina interna, lá no caso do LED Sim, o flag, aí sim eu posso ter aqui, eu posso estar energizando um flag, eu posso estar energizando uma bobina interna, mas eu jamais posso energizar uma entrada, né? Isso não existe. Por isso que eu disse que é exclusivo das saídas, seja ela uma saída externa, seja ela uma saída interna. Se a linha de programa a qual está conectada tem continuidade lógica, então essa saída vai ser energizada, né? Vai ser energizada. Então, se eu tiver, por acaso, me referindo a essa saída numa outra linha de programa, e nessa outra linha de programa estiver utilizando contatos NA ou contatos NF, claramente eles irão acompanhar o estado dessa saída, né? Se essa saída está energizada e eu utilizar uma instrução NA, significa que essa instrução NA vai permitir a continuidade lógica. Se eu estiver utilizando nessa outra linha de programa uma instrução NF, né, um contato NF, eu vou não permitir a continuidade lógica, né? Então, acompanha basicamente o estado da minha saída, né? E se eventualmente tiver a condição de que essa saída esteja desenergizada, né? Se estiver desenergizada, da mesma forma, qualquer instrução que eu estiver utilizando, seja NA, ela também não vai permitir a continuidade lógica, e se for NF, como nós vimos agora há pouco no slide anterior, se eu tenho um sinal 0, a instrução contato NF, ela permite a continuidade lógica, né? Só lembrar desses detalhes aí quando for aplicar. Muito bem, falamos das 3 instruções. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma coisa que possa... Pois não. Seguindo essa lógica, no programa, se a gente for fazer um programa, o contato, por exemplo, se for o botão de emergência, no caso ele teria que ficar aberto no programa? Seria um contato normalmente aberto? Seguindo essa lógica, se eu for utilizar um botão de emergência que no campo ele é sempre normalmente fechado, né? Ele é sempre normalmente fechado lá no campo, significa que aqui eu preciso utilizar um contato lógico normal aberto, normal aberto. É exatamente isso, para que a gente tenha o funcionamento correto da minha instrução atrelada ao meu contato de campo, né? Isso, claro, sempre lembrando que todos os contatos de botoeiras de emergência, contatos de desligamento de uma forma geral, eles se apresentam normalmente fechados no campo por questões de segurança, né? Por questões de segurança. Ou seja, eu sempre preciso acionar aquela botoeira, aquele contato lá no campo, para que ele abra, né? Para que ele abra. Nunca eu vou
utilizar dispositivos para desligar alguma coisa utilizando um contato normal aberto. Porque o contato normal aberto, quando eu quero desligar, eu vou acionar e ele vai fechar. Isso jamais eu devo fazer por questões de segurança, né? Então, se a gente tem que levar isso em conta, a condição lá no campo, então, quando eu for trazer isso para dentro do CLP, para a lógica do CLP, sim, é verdade. E aí eu preciso utilizar o contato lógico normal aberto para representar aquele dispositivo de emergência lá no campo. É isso mesmo. Então vamos ver aqui como é que funcionaria. Tem esse slide aqui que a gente preparou, que eu acho que dá uma boa ideia para quem ainda possa ter algum tipo de dúvida a respeito disso, né? Então tenho aí, por exemplo, uma botoeira, um push button, né? Um push button que está inicialmente normalmente aberto, né? Tá aqui, ó, normalmente aberto. Essa botoeira é conectada a uma entrada do CLP, para isso tem lá na entrada os circuitos de entrada, né, ou os circuitos das entradas, né, se a gente for usar no plural. Então, o que acontece? Como ela está aberta, significa que esse circuito das entradas vai entender que lá na minha memória imagem das entradas, eu tenho que armazenar um sinal zero, um sinal nível lógico zero. Muito bem, ao fazer o meu ladder, ao fazer o meu programa, o meu conjunto de instruções, eu vou utilizar um contato normal aberto, né? Um contato lógico normal aberto, está aqui. E uma instrução de saída, Por exemplo, estou usando aqui o I00, né? A primeira entrada do meu CLP, e o Q03, a saída, a quarta saída do meu CLP, né? A quarta saída do CLP. Muito bem, como a minha botoeira está aberta, o sinal que eu tenho na memória imagem é zero, significa que essa instrução ela não tem continuidade lógica, ou seja, não tem uma corrente virtual circulando por aqui. Se eu não tenho essa corrente virtual circulando por aqui, e como eu não tenho mais nada na linha de programação aqui até chegar na saída, significa que essa saída vai estar desativada, desenergizada, né? Lá na outra ponta, imagina que eu tenho lá as minhas saídas, e eu tenho a saída que corresponde a essa saída do CLP. Eu tenho o atuador que corresponde a essa saída do CLP. Se essa saída está desativada, o meu atuador, seja ele qual for, pode ser a bobina de um relé, a bobina de um contator, uma sirene, uma buzina, uma lâmpada de sinalização, um LED, significa que esse atuador vai estar desenergizado, né? Vai estar desenergizado. Então, essa é a clássica aplicação de um contato lógico normal aberto, ou um contato normal aberto. Vamos agora ver a segunda etapa. Vamos supor que o operador vai lá e aciona a botoeira. Acionar uma botoeira, no caso que é normalmente aberta, significa fechar a botoeira, né? Se eu vou acionar uma botoeira que é normalmente aberta, ela vai fechar. Então está aqui, ó, ela fechada aqui, né? Então ela fechou e ao fechar, o que aconteceu? O circuito das entradas detectou que ela está fechada, está recebendo uma tensão aqui. Então, se o circuito das entradas está recebendo essa tensão, então ele vai armazenar na memória imagem um sinal de nível alto, né? Um sinal de nível lógico 1, para mostrar para o CLP que o meu dispositivo lá no campo está ativado. Então, ele está ativado, ou melhor dizendo, ele foi ativado, né? Se ele foi ativado, eu não mudei o meu programa permanece o mesmo, estou usando um
uma instrução contato lógico normal aberto, então esse contato lógico normal aberto, agora ele está recebendo a informação de que o endereço que ele está examinando, o endereço que ele está verificando, está ativado, está em 1. Se esse endereço está em 1 e eu estou examinando ele para 1, significa que essa instrução é verdadeira. Se ela é verdadeira, significa que aqui tem continuidade lógica. Se tem continuidade lógica, significa que vai ter um fluxo de energia aqui, vai ter uma corrente virtual. Como eu não tenho nada daqui para frente a não ser a minha saída, essa minha saída vai estar ativada. A saída vai estar ativada. Por quê? Porque eu não tenho mais nada aqui no meio do caminho, eu só tenho essa instrução e essa instrução está com continuidade lógica presente. Então, eu vou ter continuidade lógica aqui também. Se eu tenho continuidade lógica aqui também, significa que a memória imagem das minhas saídas, ou da minha saída, melhor dizendo, essa daqui, né? Ela também está em 1. Está aqui, ó, está em 1. Se ela está em 1, e lá no campo, né, lá na outra ponta, na ponta dos meus atuadores, eu tenho lá, por exemplo, o meu atuador, seja ele qual for, significa que esse atuador vai estar ativado, vai ser ativado ou vai estar ativado, né? Por quê? Porque o meu circuito das saídas recebeu a informação de que a correspondente saída dele está ativada, está energizada. Por isso que eu tenho essa condição lá do meu atuador. Isso com o uso de um contato normal aberto, né? Uma instrução contato lógico normal aberto. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Muito bem, vamos ao próximo slide. O próximo slide já usa um outro programa, né? Eu vou utilizar um outro programa. Eu vou utilizar agora, ao invés de um contato lógico normal aberto, eu vou usar um contato lógico normal fechado. Olha, normal fechado, normal fechado. E vamos analisar da mesma forma, ou seja, eu vou continuar utilizando a minha botoeira que está inicialmente desativada, desenergizada, ela está aberta. Se ela está aberta, o sinal que ela vai mandar lá para a memória imagem do CLP, nível lógico 0, está aberta, né? Se é nível lógico 0, mas agora eu estou utilizando um contato lógico normal fechado, significa que esse contato lógico é verdadeiro. Por que verdadeiro? Verdadeiro porque com o sinal em 0, esse contato lógico apresenta continuidade lógica, ou seja, eu vou ter um fluxo de energia aqui, eu vou ter uma corrente virtual. Se eu tenho uma corrente virtual, tenho um fluxo de energia, a minha saída correspondente, uma vez que eu não tenho absolutamente mais nada aqui no meio do caminho, a minha saída vai ser ativada, né? Ou seja, aqui também eu tenho uma continuidade lógica na minha saída, né? Por quê? Porque eu tenho um fluxo de energia chegando até aqui. Se aqui também está ativado, na minha memória imagem das saídas, eu vou ter 1, né? Se eu vou ter 1, significa que a minha correspondente saída lá no campo, né? Lá no campo, o meu atuador lá no campo vai estar ativado, né? Vai estar ativado. Mesmo com a botoeira normalmente aberta, devido à lógica que eu estou utilizando, né? Devido ao programa que eu estou utilizando, a minha saída vai estar ativada, né? Agora vamos fazer a segunda condição. O meu operador foi lá, acionou a minha botoeira, né? Ao acionar a minha botoeira, ela fechou, né? Ela ativou. Ela, ao ser ativada, o que acontece? O circuito das entradas
vai colocar lá na memória imagem que ela está com o nível lógico 1. Estando no nível lógico 1, essa instrução, que é contato lógico normal fechado, ela não é verdadeira, né? A gente sabe que ela não é verdadeira. Se ela não é verdadeira, significa que aqui não tem continuidade lógica. Se aqui não tem continuidade lógica, aqui também não vai ter a minha correspondente instrução de saída, não tem continuidade lógica. Ela está desativada, ela não está ativada. Se ela não está ativada, eu vou mandar lá para minha memória imagem 0, né? Memória imagem das saídas, nível lógico 0. Nível lógico 0 significa o quê? A correspondente saída lá no campo, né? O elemento atuador lá no campo, ele vai estar desativado. Ele vai estar ou vai ficar, né? Desativado. Vai ser desenergizado. A hora que eu acionar essa botoeira, ele vai ser desenergizado, né? Então, de novo, essa é uma aplicação típica lá do nosso, da nossa instrução contato lógico normal fechado. A anterior, normal aberto. Essa daqui, normal fechado. Tá? Alguma pergunta? Talvez aqui fique fácil de entender para aquele colega que fez a pergunta sobre a botoeira de emergência. A botoeira, isso aqui tipicamente é o estado de uma botoeira de emergência no campo, né? Então, eu jamais posso utilizar um contato normal fechado, porque se eu utilizar um contato normal fechado, não vou conseguir acionar absolutamente nada, né? Então, eu preciso sempre ter um contato lógico normal aberto quando tem uma botoeira, de tal forma que quando tem uma emergência, ela vai abrir e ela, ao abrir, aí sim vai energizar o que tem que ser energizado. Ou, melhor dizendo, vai desenergizar quem tem que ser desenergizado, porque é botoeira de emergência, né? Muito bom. Então, esses dois slides visavam mostrar isso daí, né? Agora, aqui tem um detalhezinho, programando a instrução examine on, ou usando um outro nome que vocês quiserem, programando a instrução contato normal aberto, contato lógico normal aberto, né? Então, se eu utilizar aqui um circuito elétrico convencional, então aqui nessa linha eu estou usando um circuito elétrico convencional. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma botoeira normalmente aberta, tenho uma botoeira normalmente fechada, né? Aqui acho que vai a resposta para a dúvida completa. Então, uma botoeira normal aberta, uma botoeira normal fechada. Agora, eu quero traduzir esse programa que eu tenho aqui feito num circuito elétrico convencional para o LEDER, né? Para o LEDER. Não podemos esquecer da nossa saída, claro, né? Então, eu tenho a minha saída aqui representada por H1, né? Uma saída H1. Então, se eu quero traduzir, converter esse meu circuito elétrico aqui representado para o diagrama LEDER, eu tenho que usar essas instruções do jeito que estão aqui, né? Essa instrução contato lógico normal aberto para representar a botoeira 1 e essa instrução contato lógico normal aberto para representar a botoeira normal fechado, né? Aqui tem a explicação para isso. Olha lá, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender de uma forma mais simplória o que a gente quer dizer. Ó. Observar que ambas as botoeiras, PB1 e PB2, estão representadas pela instrução examine on, ou seja, contato normal aberto. Isso ocorre devido ao fato de que o estado normal de uma entrada, aqui ó, estado normal de uma entrada, não importa muito, neste caso. O importante é o fato de que as botoeiras
necessitam fechar os contatos para energizar a saída. Sim, vamos ver aqui, ó. Para essa saída, para vamos dizer que isso é uma lâmpada. Para essa lâmpada ser energizada, o que eu preciso? Estar com a botoeira fechada e preciso fechar essa. A hora que isso acontecer, vai circular uma corrente elétrica por aqui. Tá? Então, por isso que eu preciso usar um contato lógico normal aberto. Por quê? Essa botoeira PB2, ela já está fechada. Ela estando fechada, significa que essa instrução já tem continuidade. Se ela já tem continuidade, significa que poderia passar uma corrente por aqui. Só não está passando porque essa daqui ainda está em aberto. A hora que o operador vier aqui e fechar essa botoeira, significa que eu vou ter aqui continuidade também. Então, continuidade, eu vou energizar a minha saída. Né? Então, uma vez que PB1 e PB2 devem fechar para energizar a lâmpada H1, a instrução contato lógico normal aberto ou examine on, que é a mesma coisa, é usada para ambas. Tá? Para ambas. Tá? Tem mais um exemplinho aqui, para ficar mais fácil de a gente entender. Imaginem esse outro circuito elétrico aqui. Ó. Aqui um outro circuito elétrico. O que eu tenho? Eu tenho uma botoeira PB1, que ela está aberta, acionando um relé auxiliar, que eu chamei de RA, e aí esse relé auxiliar deveria energizar H1. Né? Ou seja, toda vez que o RA estiver desenergizado, né? Toda vez que ele estiver desenergizado, eu deveria acionar H1. Como é que eu faço isso, que está aqui representado num circuito elétrico convencional? Como é que eu faço isso na lógica ladder? Olha que simples, basta simplesmente eu saber utilizar a instrução contato normal fechado. Né? Então, eu posso substituir esse circuito elétrico que eu precisaria de ter essa estratégia aqui para acontecer, basta simplesmente utilizar um contato normal fechado. Vamos dar uma entendida aqui através da explicação, que eu acho que vai ficar bem mais simples da gente entender. Olha lá. Então, quando a botoeira PB1, quando a botoeira PB1, deixa eu colocar aqui para ficar fácil. Quando a botoeira PB1 está aberta no circuito elétrico convencional, olha lá, quando esta botoeira está aberta, o relé auxiliar RA está desenergizado e o contato auxiliar RA1 permanece fechado para ligar a lâmpada. Quando a botoeira é fechada, ou seja, lá no circuito elétrico, quando o operador aciona a botoeira fechada, o relé auxiliar RA é energizado e o contato RA1 abre para desligar a lâmpada. Muito bem. Então, olha lá, a botoeira PB1, no caso, é representada no ladder por uma instrução contato lógico normal fechado. Isso corre devido ao fato de que a linha de programa deve ser verdadeira quando a botoeira PB1 está aberta. Ou seja, quando essa botoeira está aberta, significa que essa instrução está examinando um endereço que está desativado, desenergizado. Significa que essa instrução é verdadeira, significa que ela tem continuidade lógica. Se tem continuidade lógica, vou energizar a minha saída. Tá? Ao passo que, a hora que a PB1 ela é acionada, significa que com essa instrução eu estou examinando um endereço que está em 1.
Se esse endereço está em 1, essa instrução é falsa. Se ela é falsa, significa que não tem continuidade. Se não tem continuidade, H1 vai estar desligada, desenergizada, desativada. Tá? Alguma pergunta para esses dois exemplos que a gente deu? O exemplo de como utilizar corretamente o contato lógico normal aberto, ou também chamado de instrução examine on, tanto faz o nome, e como utilizar a instrução examine off ou contato lógico normal fechado, que também é a mesma coisa. Alguma pergunta, alguma dúvida que possa ter ficado aí? Tudo bem, pessoal? Nenhuma dúvida? Tudo bem, professor. Tudo bem? Muito bem. Tudo bem? Isso é importante. Aqui o último slide nosso de hoje é um resumo, né? Um resumo que a gente fez para mostrar exatamente a relação entre o dispositivo de entrada, né? Ou seja, o dispositivo que está lá no campo, né? Lembrem-se disso, dispositivo de entrada para mim significa que está lá no campo, e a correspondente instrução que eu vou utilizar, o elemento chamado lógica de controle, né? Então, ali, ó, o dispositivo de entrada é uma botoeira que está normalmente aberta. Aqui, ó, sendo representada aqui, né? Uma botoeira que está normalmente aberta. Muito bem, se ela está normalmente aberta, lá na memória imagem, o que eu tenho? Eu tenho um sinal de nível lógico baixo, ou seja, eu tenho um sinal nível lógico 0. Né? Se eu estiver utilizando no meu programa um elemento como esse, que é o contato lógico normal aberto, o que vai acontecer? Ele vai atuar? Não, ele não vai atuar. Por que ele não vai atuar? Porque lá na tabela imagem está em 0 e a gente sabe que essa instrução ela não tem continuidade com 0. Portanto, a atuação do contato lógico não vai ser feita. Nem tampouco eu vou ter fluxo de energia aqui, né? Fluxo de corrente. Então, não também. Muito bem. Vamos mudar um pouco agora. Vamos então para um dispositivo de entrada que esteja normalmente fechado. Está aqui, ó, normalmente fechado. Se ele está normalmente fechado, significa que lá na memória imagem eu vou ter um sinal de nível lógico alto, 1, né? Indicando que ele está fechado. Se por acaso eu vou utilizar esse contato lógico, essa instrução, né? Eu sei de antemão que essa instrução ela é verdadeira quando o endereço que eu estou examinando está em 1. Então, significa o quê? Vou ter a atuação desse contato? Sim, vou ter. Claro que vou. Tá? Vou ter fluxo de energia aqui? Sim, vou ter fluxo de energia aqui, sim. Por quê? Porque o contato está ativado e o nível lógico está em 1. Tá? Muito bem, vamos agora para o outro exemplo. Continuamos com o contato normal aberto, olha ele aqui, ó, contato normal aberto. Sabemos que na memória imagem está em 0, né? Está em 0. O que vai acontecer? Só que agora nós vamos usar a instrução contato lógico normal fechado, ou também conhecida como examine off, né? Tanto faz o nome. De novo, tá? Vou ter atuação do contato lógico aqui, ou seja, ele vai atuar aqui de alguma forma? Não, não vai atuar. Vou ter corrente elétrica aqui? Claro, vou ter corrente elétrica aqui. Por quê? Porque eu sei que essa instrução
ela é verdadeira quando o endereço está desativado, quando na memória imagem eu tenho nível lógico 0. Então, vou ter sim. Essa atuação do contato lógico não existe, porém, a corrente lógica existe sim. Né? Existe sim. Né? Existe sim, sem nenhum problema. Tá? E vamos para o último, né? Nessa tabelinha, resumo aqui, vamos para o último. Então tá aí, ó. Eu tenho agora um contato lógico, o mesmo contato lógico, né? Fechado. Né? Contato lógico fechado. Tá aqui, ó. Né? Então esse contato lógico está fechado, significa o quê? Significa que lá na memória imagem tem 1. Né? Tá aqui o meu 1 representado aqui. Estou utilizando lá dentro do meu programa, estou utilizando o contato lógico normal fechado. Se eu estou usando o contato lógico normal fechado, eu tenho vou ter atuação no contato lógico? Sim, claro que vou ter. Vou ter atuação, porque ele não está em 1, está em 1. Porém, eu vou ter continuidade lógica aqui? Não, não vou ter continuidade lógica aqui. Por quê? Porque eu sei que essa instrução, quando o endereço que ela está examinando está no nível lógico alto, nível lógico 1, né, significa que ela é falsa. Se ela é falsa, significa que eu não vou ter atuação aqui, não vou ter fluxo de corrente aqui. Tá? Não vou ter. Então, essa coluna aqui, ó, essa coluna aqui, a coluna de fluxo de corrente elétrica, né? Ou corrente lógica, melhor dizendo, né? Essa coluna aqui, associada a essa daqui, né? Associada a essa daqui, e associada a essa daqui, é que dão um melhor resumo de tudo isso que a gente falou, né? Tudo isso que a gente falou. Essas 3 colunas que eu estou sinalizando aí, ou seja, o fato de eu ter tabela imagem 0, 1, 0, 1 e 1, já diz indiretamente se o meu dispositivo no campo está ativado ou não. Por isso que a gente está achando que essa coluna possa representar melhor. O fato de eu estar usando um tipo de instrução, seja ela contato normal aberto, seja ela normal fechado, vai me dizer se eu tenho continuidade ou não. E a continuidade ela vai estar atrelada a quem? Ao fato de ter esse fluxo de corrente lógica ou não. Então, essas 3 colunas aqui, elas são um bom resumo para que vocês possam usar nos nossos projetos e nos projetos que vocês forem trabalhar aí futuramente. Tá? Muito bem, acho que esse é o último slide, está aqui, né? É o último slide. Eu acho que essa aula é a última aula nossa, antes de a gente começar, acho não, tenho certeza, antes de a gente começar a trabalhar com a parte de programação especificamente. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa esclarecer? Alguma coisa que eu possa ajudar? Agora começa a se tornar importante vocês começarem a trabalhar lá com o LED Sim, né? Agora começa a ficar interessante, porque no próximo encontro nosso, a gente já vai estar falando diretamente do LED Sim. Mas eu perguntei e não deixei ninguém responder. Alguma dúvida, alguma questão que eu possa ajudar? O professor, sobre as entradas analógicas, saída analógica, vai ficar para outro slide, no caso, então. As entradas analógicas e saídas analógicas vão ficar para o próximo módulo, 4º módulo. Nesse módulo, que é o terceiro... No 4º módulo? Exatamente. Esse módulo, que é o 3º módulo, a gente prioriza, a gente dá ênfase justamente para isso, estudar as entradas e as saídas digitais. Né? Porque se a gente for misturar sinais digitais com sinais analógicos no mesmo módulo, seguramente vocês vão fazer uma pequena confusão.
Então, a gente decidiu que a gente vai dividir, basicamente, os assuntos em 2 módulos. Então, este módulo aqui, que é o terceiro módulo, a gente vai focar bastante nos sinais digitais, ou seja, entradas e saídas digitais do CLP e as instruções que são usadas para poder utilizar esses sinais. E lá no quarto módulo, aí sim, a gente esquece a parte digital e só foca a parte analógica. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Mais alguém com alguma dúvida? Professor, sobre a memória do CLP. Por exemplo, eu vi uns vídeos que eles usavam um contador que chamava contador de memória. Bobina de memória, perdão. Bobina de memória, exato. Então, nós vamos também usar no nosso, só que a gente não vai usar com esse nome, né? Apesar de que o significado é o mesmo. Nós vamos utilizar aqui as memórias ou bobinas internas, né? Memórias internas ou bobinas internas. Só que lá no LED sim, só para a gente ter uma noção bem clara do que significa isso, ela é chamada de flag, né? Flag. Flag nada mais é do que a tradução para o português é uma bandeirola, uma bandeira, né? Uma bandeirinha. Então, significa o seguinte: toda vez que você quiser mandar uma informação e quiser armazenar única e exclusivamente só dentro do CLP, você usa um flag ou uma memória interna, uma bobina interna. Né? Então, é isso que nós vamos trabalhar, é isso que nós vamos fazer. No nosso CLP, no LED, sim, aí, a gente vai ter como fazer isso aí também. Lá está bem claro como é que a gente faz. Mas eu não quero misturar as coisas, eu quero deixar isso já para a nossa próxima aula. Tá? Mas nós vamos usar sim, só respondendo a sua pergunta claramente. Tá? Mais alguma? Os demais, não tem nenhuma pergunta? Muito bem. Então, eu vou parar a nossa gravação da nossa aula agora. Né? Tá aí a nossa